E aí, queridos, a paz, tudo bom com vocês? Quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que Deus colocou no meu coração acerca das tribulações. Por que nós, como cristãos, passamos por essas tribulações? Qual o propósito de Deus a permitir que nós viemos a passar por essas tribulações? Jesus disse lá em João, no capítulo 16, versículo 33, "No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo." E o interessante é que lá no Salmo capítulo 34, versículo 19, diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Então as aflições, elas vêm, as tribulações, elas vêm e são muitas, e é muita tribulação, é muita tribulação. A Bíblia, ela não fala nada o contrário disso, ela sempre respalda isso. Muitas são as aflições dos justos, no mundo tereis aflições, no plural. Então as aflições, elas vêm mesmo, as tribulações, elas vêm mesmo. Agora, qual o propósito dessas aflições? Qual o propósito dessas tribulações que muitas das vezes nos norteiam, nos deixam tristes, nos deixam angustiados, nos deixam muitas das vezes cabisbaixos, abatidos? No Salmo 119, versículo 71 diz: "Foi bom ter sido afligido para que eu pudesse aprender os seus estatutos." Foi bom que eu tivesse sido afligido para que eu pudesse aprender os seus estatutos. Sabe o que isso me ensina? Me ensina que Deus usa as aflições da vida, as tribulações da vida, para que eu venha a aprender a obedecê-lo. Quando eu passo, às vezes, por uma situação, essa situação faz com que eu viesse a aprender mais da palavra de Deus. Você já viu aquelas pessoas que não estão acostumadas a orar, que não estão acostumadas a ler a Bíblia, mas quando passa por uma aflição, ela passa a orar, passa a ler a Bíblia, fica um crente, maravilhoso. Vira um ótimo crente. Mas é por quê? Porque as aflições fazem com que ela aprenda os seus estatutos. O salmista Davi sabia disso no Salmo 119, versículo 71. Então por que eu passo por aflições? Eu passo por aflições para que eu possa aprender cada vez mais dos seus estatutos. Eu passo por aflições para que eu possa aprender cada vez mais a obedecê-lo. Então, às vezes, a gente está passando por momentos difíceis em nossas vidas, em que nós achamos que estamos passando por isso, por passar. Nada na nossa vida é sem propósito. Em Romanos capítulo 8, versículo 29, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada acontece por acaso. Nada acontece porque teve que acontecer. Nada acontece porque Deus achou que tinha que acontecer. Tudo acontece por um propósito, tudo acontece por um acaso. E essas correções que Deus nos faz para que possamos aprender a obedecê-lo é essencial para que nessa correção, nessa disciplina, eu possa me apegar mais a Ele. O único propósito com essa correção é que eu possa realmente ser um servo de excelência. Um outro propósito que eu também encontro na Bíblia é para que nós venhamos com as aflições aprender a ensinar o outro. Olha o que Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. "Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados em Deus." Então, as tribulações nos faz com que eu crie uma estrutura que eu possa ensinar para outras pessoas aquilo que eu passei. Já viu aquelas pessoas que dizem assim: "Nossa,
Eu já passei por isso, olha, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas olha, é assim, assado, Deus é contigo. Se eu venci, você vai vencer. Se eu passei, você vai passar. É o que Jesus falou lá em João 16,33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Por que Jesus teve a sua autoridade para dizer isso? Porque ele também passou por muitas aflições. Ele também passou por muitas tribulações. Não é uma aflição. São muitas aflições, são muitas tribulações, mas o mesmo Deus que promete as tribulações, que promete as aflições, também promete a libertação e o livramento de todas elas. As aflições, elas servem para que nós venhamos a pegar a estrutura psíquica, emocional, espiritual, física, na nossa alma, para que a gente possa também ensinar as outras pessoas a como passar e vencer por elas. Você vai ser um professor, você vai ser um tutor, um conselheiro. Mas como é que eu posso ser um conselheiro? Como é que eu posso ajudar as outras pessoas se eu não passei por isso? Então Deus precisa pegar você e fazer de você aquele expert professor. Mas o mesmo Deus que usa você para ajudar os outros, é o mesmo Deus que consola. É por isso que ele fala com a consolação com que nós mesmos somos consolados. Então Deus faz com que você viva nessa tribulação, mas ao mesmo tempo ele dá o escape do consolo para você. Então você vai viver nessa tribulação, mas você vai viver com o consolo de Deus. É um Deus que consola na nossa tribulação. Ele vai te livrar dessa tribulação. Ele vai permitir que você passe por essa tribulação também. Não se espante quando vier a tribulação. É normal. Não se espante quando você está passando por uma situação, né, em que você não esperava. Isso é normal. O que não é normal é Deus não te livrar. O que não é normal é Deus não te consolar. O que não é normal é você estar desobediente e não aprender. E olha que a Bíblia fala que é muita tribulação, são muita tribulação. É uma atrás da outra, dá tapa na cara da onça, puxa barba de leão, é couro o tempo todo, é pau comendo toda hora, é tribulação, é uma atrás do outro, é muita tribulação. Mas o Senhor os livra de todas. E a tribulação, ela também surte um outro efeito magnífico, que é fazer com que eu eleve a minha maturidade. Eu quero ser como Jesus. Eu quero amar o próximo como a ele mesmo, como a ti mesmo. Eu quero amar o próximo como Jesus me ama. Eu quero ser como Jesus, sim, aleluia, não sei o quê. Somos um em Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então por que Deus permite que eu venha passar por tribulações? Porque a tribulação, ela produz a paciência, a capacidade de esperar e vencer a ansiedade. Você está percebendo por que Deus permite que você passe pelas tribulações? Você não pede a Deus, Senhor, dá-me paciência. Você quer paciência? Então toma tribulação, toma aflição, porque a tribulação, nelas eu tenho que me gloriar. Eu não tenho que reclamar, eu não tenho que murmurar, eu tenho que me gloriar nas tribulações. Olha que nível de maturidade. E a tribulação faz você passar de níveis espirituais. As pessoas querem amadurecer, as pessoas querem crescer, as pessoas querem se tornar adultas espirituais, mas elas não querem passar por tribulação. Sinto muito, mas esse não é o cristianismo. Procura uma outra fé, um outro tipo de Jesus para você. Eu não estou dizendo que o Senhor não consola, que o Senhor não livra. Eu estou dizendo que o mesmo Deus que consola e que livra é o Deus que te coloca em muitas tribulações.
O Deus o Deus que te coloca é o Deus que te livra. O Deus que causa ferida é o Deus que sara também. E com a paciência, que é o antônimo da ansiedade, vai te trazer experiência. Agora você já passou por isso. Quando vier, você não vai sentir a mesma dor que você sentiu antes. Porque você já está calejado, você já está experiente, você já está experimentado. Então quando vier aquela tribulação, você vai olhar aquilo ali, manda outra, que essa daí é fichinha para mim. Essa daí não me abala. Essa daí não tira minha fé. Essa daí não vai fazer eu entregar a toalha agora. Essa daí não vai fazer eu abandonar o barco. Essa daí não vai dizer que o diabo venceu. Essa daí vai fazer com que eu olhe para essa tribulação e fale, eu já passei por isso daí. E quando você adquire a paciência, e quando a paciência te leva à experiência, a experiência vai te levar à esperança. Porque a esperança é a fé naquilo que você ainda não viu, mas você tem a certeza de que o Deus que te livrou daquelas tribulações é o mesmo que vai te livrar dessa e das outras que ainda virão. E só tem esse tipo de raciocínio e de pensamento quem tem experiências com Deus. Ou seja, essa palavra não é para qualquer um. O ímpio, quando se vê diante da adversidade, ele logo se mata, ele logo se desanima, ele logo dá um tiro na cabeça, ele se joga do prédio, toma veneno, entra em depressão. Mas aquele que espera no Senhor, ele sim sabe em quem está esperando. É por isso que Paulo disse que eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido, ele é poderoso. Ele é poderoso. Ou você crê no Deus que você serve, ou você não crê. As tribulações, elas estão aí para fazer com que eu e você possa amadurecer. E toda tribulação, ela tem um momento de escape. O Salmo 50, versículo 15 diz, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, o que eu tenho que fazer no dia da angústia, no dia da tribulação, no dia da aflição? Invoca o Senhor. O que você está esperando para invocar o Senhor? Tem gente que quando está afligido, a primeira coisa que ela faz é ficar na cama, encolhida, esperando alguma coisa cair do céu. Querido, invoque ao Senhor. Invoque ao Senhor. O Salmo 107, versículo 6 diz, clamaram ao Senhor no dia da angústia e Ele os livrou das suas necessidades. Invoque, clame ao Senhor, Senhor me ajuda. Tem o Salmo, olha que salmo interessante, gente. É o Salmo 116. Eu vou ler esse salmo e olha o que ele diz. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto invocá-lo-ei enquanto eu viver. Ele começa de trás para frente, ele primeiro começa a glorificar, agora ele vai contar a história do porquê que ele ama ao Senhor e porquê que ele invoca ao Senhor. Versículo 3. Cordéis da morte me cercaram. Cordéis da morte. Olha a situação em que ele estava passando. Cordéis de morte cercando ele. Cordas da morte. Ele estava sendo levado para a morte. Angústias do inferno. O que é angústias do inferno, gente? O camarada estava vivendo uma depressão. Problema de depressão. Angústias do inferno. Estava com vontade de se matar, sentimentos de suicídio. Se apoderaram de mim. Encontrei um aperto e tristeza. Então,
invoquei o nome do Senhor dizendo, Senhor, e ele gritando, clamando, Senhor, livra minha alma. Resultado, piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples, os simples de coração. Eu estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma ao teu repouso. Por que a minha alma? Porque essas angústias é tudo na alma, é no psique do homem. Pois o Senhor é como se tivesse agora te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte. Ele já estava pensando em se suicidar. Os meus olhos das lágrimas, choro contínuo. Aquela pessoa que está de manhã chorando, que está de tarde chorando, que está de noite chorando. Vai dormir, está chorando. E os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Acabou, eu não quero mais morrer. Agora eu quero viver diante a face do meu Deus, aqui mesmo, na terra dos viventes. Por quê? Qual foi o segredo? Eu criei. Por isso falei, estive muito aflito. O segredo foi crer. O segredo foi ele crer no Deus que ele serve. A falta de fé leva as pessoas a viverem em profunda angústia. E eu não estou dizendo que não que é pecado você ter angústias. Você ter angústia é uma coisa. Agora, você viver angustiado é outra, porque não existe nenhum ser humano que tenha uma capacidade psíquico-emocional, não tem ninguém física que possa viver sempre na angústia. Não existe ninguém. O homem não foi feito para isso. Isso é o resultado do pecado do homem. O pecado do homem leva a isso, mas nenhum homem foi criado para viver na angústia. Você pode estar na angústia, mas o Senhor te livra da angústia. Ele te liberta da angústia. Mas como que eu faço isso? Por meio da invocação do nome, por meio da oração, por meio do clamor, por meio da fé. Por isso que essa palavra, ela não é para qualquer um. Essa palavra é para quem tem fé. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você tem fé no que eu estou te dizendo, você pode estar passando pela tribulação que for. Vai vir um bálsamo de Gileade em sua vida. Vai vir um médico de Gileade em sua vida. Vai derramar um espírito de consolação na sua vida. O mesmo Deus que consolou Davi, que consolou Paulo, que consolou Jesus, vai te consolar também. É no meio da tribulação, é no meio da angústia, é no meio das aflições que esse Senhor, Deus o Todo-Poderoso, Ele te livra, Ele te cura, Ele te salva, Ele te limpa. Ele é o Deus que é o Senhor Deus o Todo-Poderoso. Ele é o grande eu sou, Ele é o Deus da ressurreição, Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é tudo, Ele que tem a água da vida. Que você não vai ter mais sede. Ou você crê nesse Deus, ou então você vai ter que se alimentar das suas lágrimas, você vai ter que realmente ficar triste e angustiado. Você tem uma escolha, e essa escolha é crer naquele que te salvou, que te remiu. Deus habita dentro de você. E esse Deus que livrou aquele salmista dos pés da queda, ele diz, piedoso e justo é o Senhor. Ele tem misericórdia. Ele livrou a minha alma. Volta a minha alma para o teu repouso. Eu faço orações
para que o Senhor ele possa verdadeiramente te encher da graça, te encher de consolação, com a mesma consolação que nós somos consolados. A tribulação não é para a vida toda. A tribulação não é para o tempo todo. A tribulação tem um prazo. E esse prazo, quando terminar, você vai glorificar ao Senhor. E você vai dizer, como disse aquele salmo, aquele salmista, eu criei, por isso eu falei. Estava abatido, mas ele me livrou. Volta, minha alma, para o teu repouso. Amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus.